A paz do Senhor, caro telespectador, para nós é um prazer poder voltar aqui ao programa Reflexão Bíblica e desfrutar da sua audiência. Você que sempre tem estado conosco aqui na Rede Brasil, nós somos muito gratos a Deus pela sua companhia nesse programa. Também não podemos deixar de agradecer ao nosso pastor presidente essa oportunidade que ele nos dá de poder estar cooperando no reino de Deus, cooperando ao seu lado, cooperando no seu santo ministério. E hoje eu gostaria de lhe convidar a nós meditarmos sobre a morte do Senhor Jesus, sobre o tema o pecador e o brado da cruz. Vamos analisar hoje o grande significado deste brado para nós, os pecadores que fomos alcançados por Deus e pela sua misericórdia. Para tanto, gostaria de lhe convidar a ler o Salmo de número 22 e o verso de número 1 para a nossa meditação. Diz assim o texto sagrado: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das minhas palavras, do meu bramido, e não me auxilias? Eu quero louvar a Deus pela sua audiência e para nós é um prazer poder neste dia lhe comunicar algumas verdades contidas neste texto sagrado. Nós temos lido o Salmo de número 22 e o verso de número 1 com a intenção de tratarmos hoje aqui sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse texto que nós acabamos de ler, o salmista Davi, ele traz uma incrível e precisa descrição do sofrimento que o Messias suportaria centenas de anos mais tarde. Amigo telespectador, a Bíblia revela o principal objetivo da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi, sem dúvida, salvar os pecadores. E isto não é nenhuma novidade, mas infelizmente os homens não respondem positivamente ao convite de Cristo. O apóstolo Paulo escreve à igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto, mais precisamente, no capítulo de número 15 e o versículo de número 3, eu gostaria que se você pudesse acompanhar-se conosco, ele diz aí o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Com esta afirmação do apóstolo Paulo, cai por terra as argumentações de uma teoria chamada a teoria da fatalidade. De acordo com essa heresia, Jesus foi bem sucedido no início do seu ministério, desenvolveu o ministério dele muito bem enquanto estava aqui na terra, porém foi vítima de uma fatalidade, ou destino inevitável, conforme o Aurélio, ele nos define o termo fatalidade. Ou seja, a sua morte na cruz do Calvário foi uma fatalidade. Mas nós não cremos assim, porque diversos fatos e textos bíblicos comprovam que a morte de Jesus não fora um incidente, não fora uma fatalidade. O texto que lemos no início da nossa reflexão é um dos vários que comprovam que a morte de Jesus foi profetizada em suas minúcias e com muitos detalhes. Poderíamos citar outros textos, como por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi profetizada, e está lá nos Salmos de número 118 e o verso de número 26, está lá escrito: bendito o nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Os seus sofrimentos e dores também foram profetizados, e o profeta Isaías, ele profetiza os sofrimentos do Messias.
no capítulo 53 e o versículo 4 é um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Eu disse, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, o sofrimento de Cristo foram preditos. O salmista Davi, no Salmo 22 e o verso de número 18, ele predisse a repartição das vestes do Messias ali também na cruz do Calvário, quando ele estivesse ali. O Salmo 22, que é o salmo onde está o tema dessa reflexão de hoje, diz lá, então, diante desses textos, vemos o fiel cumprimento dessas profecias que revelam que a morte de Jesus não foi uma mera fatalidade, mas uma entrega, uma doação voluntária de si mesmo a favor da humanidade. Jesus mesmo falou da sua morte de forma antecipada. Lembram de que o João, ele escreve isso, João, capítulo de número 10 e o versículo de número 18, Jesus diz lá, ninguém tira de mim a minha vida, mas eu voluntariamente a dou e depois torno a tomá-la. Ele disse, eu voluntariamente a dou. Então a morte de Jesus em nosso lugar não foi um mero incidente histórico, pois já havia sido predita também lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15 está escrito, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, não se tratava apenas da morte de um justo, mas de um sacrifício vivo e perfeito, como oblação pelos nossos pecados, recebidos por Deus como propiciação pelas nossas ofensas. Deus, ele propôs a morte de Cristo, ou seja, foi posto de forma antecipada, foi oferecida anteriormente para propiciação, como diz aí o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 5, propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quando o Senhor Jesus tem um encontro com os discípulos no caminho de Emaús, aquele encontro após a sua ressurreição, Jesus vai caminhando e encontra dois homens que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, tristes, desanimados, mas Jesus encontra eles no caminho e pergunta por que eles estão daquela forma. E quando eles dizem a Jesus que estavam voltando para Emaús e até ignoram aquela pergunta de Jesus, dizendo, és tu peregrino em Israel, que não sabe as coisas que têm acontecido? E Jesus perguntou a eles, quais? E quando eles disseram acerca de Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta entre nós, mas hoje já é o terceiro dia e nós estamos voltando para Emaús. Quando Jesus encontra aqueles homens ali, Jesus afirma para eles, vocês honestos e tardios do coração, a lei de Moisés e os profetas já se convergiram para mim, sendo a sua paixão e a sua morte um cumprimento das Escrituras. Aí Jesus começa a dizer para eles, nércios e tardos de coração, para crer em tudo os que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E diz o versículo 27 de Lucas, do capítulo 24, e começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele, do próprio Jesus, se achava escrito em todas as Escrituras. Senhores e senhoras que acompanham esta programação da Rede Brasil,
Até a natureza, ela foi afetada com a morte do Filho de Deus. O sol negou a sua luz em pleno dia. Houve trevas em toda a terra, desde ao meio-dia até às 3 horas da tarde. Isso aconteceu em todo o planeta. E não foi um eclipse solar, tratava-se de uma escuridão sobrenatural. A Bíblia nos mostra que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu do templo era a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote tinha autorização e ele entrava ali uma vez por ano, no dia da expiação. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 26, versículo 1 em diante. Então o véu foi rasgado. Esse véu rasgado revela que a morte de Jesus, ele abriu a todos os seres humanos um caminho para Deus. O significado espiritual desse acontecimento, ele se afirma claramente, e o escritor aos Hebreus, ele escreve isso no capítulo 10 e o versículo 19, ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No versículo 20 ele diz lá, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O brado de Jesus, no versículo 46 do Evangelho de São Lucas, ele foi o único escritor que registrou as últimas palavras de Jesus citadas antes de ele entregar o Espírito ao Pai. O relato de Lucas mostra de maneira inconfundível que Jesus entregou-se por nós. Ele deu a sua vida pelos pecadores, como havia prometido. A minha vida, ele disse Jesus, ninguém tira, mas eu voluntariamente a dou. Marcos registra que Jesus entregou o Espírito com grande brado. Marcos, capítulo de número 15 e o versículo 17 diz lá, e Jesus, dando um grande brado, expirou. Já o médico Lucas, quando ele escreve sobre este acontecimento, ele chama isso de que Jesus deu um brado de grande voz. Lucas, capítulo 23 e o versículo 46. Diz aí o seguinte, Lucas, capítulo de número 23 e o versículo 46, ele diz o seguinte, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Essa mesma expressão é usada por Mateus, no capítulo de número 27, e o versículo de número 50, diz o seguinte, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, diz aqui, rendeu o Espírito. João, capítulo 19, o versículo 30, quando ele escreve sobre o brado de Jesus que foi dado na cruz, ele escreve dizendo, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O brado de Jesus da cruz, declara que ele concluiu a obra da redenção e que ele entregou ao Pai o seu Espírito. E isso indica um triunfo. Ele foi crucificado, mas vitorioso, cumpriu a sua missão gloriosamente. Aleluia! Quando ele disse, Pai, está consumado, este brado está dizendo para nós os pecadores, a porta da salvação está aberta. Ele diz, eu vou repetir, quando Jesus disse, Pai, na tua mão entrego o meu Espírito, ele estava dizendo, a porta da salvação está aberta. Então eu posso chamar o brado de Jesus na cruz de glorioso brado, porque a morte de Jesus foi um acontecimento ímpar. Quando Jesus, ele entregou o seu Espírito, diz o texto sagrado que o centurião,
reconheceu haver crucificado o homem justo e a multidão, diz a Bíblia, voltava batendo nos peitos, como gesto de aturdimento. Estavam ali participando de um espetáculo de zombaria, mas de repente as palavras de Jesus e os miraculosos sinais da natureza que acompanharam a morte do nosso Senhor despertaram as consciências daquelas pessoas, levando-as a uma profunda reflexão, a uma profunda lamentação por aquele crime que eles, sem precedentes na história, eles tinham efetuado. Era uma manifestação coletiva de culpa e de vergonha quando eles atentaram para o brado que Jesus deu na cruz do Calvário. Aquele brado: está consumado. Jesus assume definitivamente o lugar dos pecadores. A morte vicária ou morte substitutiva, como diz o apóstolo Pedro, ele ensinou isso na primeira de Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 18, quando o apóstolo fala desse assunto, ele diz nesse texto algumas considerações que podemos colocar aqui na nossa reflexão. Versículo 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou seja, o justo no lugar dos injustos, para levar-nos a Deus, diz o apóstolo Pedro, mortificados, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Com o brado de Jesus na cruz, veio também a reconciliação pelo seu próprio sangue. Na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo diz isso à igreja de Corinto, na segunda epístola, capítulo 5 e o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Com o brado de Deus, com o brado de Jesus da cruz, Deus estava providenciando a salvação. A Bíblia ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que o homem é incapaz de salvar-se e de ir para o céu pela sua própria força, pela sua própria justiça ou por a sua própria bondade. Amigo, meu amigo, que nos assiste nesse momento, eu quero te revelar que com o brado de Jesus na cruz, Jesus estava atestando a sua morte por toda a humanidade, a fim de nos redimir diante de Deus de todos os nossos pecados. Então nós devemos nos curvar diante da cruz para recebermos o perdão de Cristo e que nós adoremos aquele que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. O brado de Jesus na cruz nos aproximou de Deus. O brado de Jesus na cruz, definitivamente Jesus estava dizendo: a porta da salvação agora está aberta. Isaías profetiza dizendo: abre-te porta da justiça, para que entre por ela o povo que observa a verdade. Essa porta foi aberta. Com a cruz, a porta foi aberta. Agora nós temos condição de receber a salvação. Nós temos condição, meu prezado telespectador, de receber agora da parte de Deus o prêmio da salvação. Basta nos render ao Calvário. Basta nos responder positivamente a esse sacrifício. Você que me escuta nesse momento, você que me assiste nesse momento, você pode estar se perguntando: como eu posso receber essa salvação? Simplesmente é você entregar a sua vida a Jesus, porque a porta da salvação já está aberta. Jesus está te convidando, Jesus está te chamando, porque Ele disse: eu dei a minha vida por você, eu entreguei a minha vida para salvar a sua vida. E tudo
se consumaria se Jesus desse o brado na cruz, e o brado foi dado. Lá ele grita dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparastes? O salmista Davi, ele já tinha recebido a revelação lá nos seus dias, profetizando sobre esse brado que seria dado na cruz do Calvário. O brado foi dado. O diabo lutou para que Jesus não chegasse à cruz, para que a salvação dos pecadores não fosse afirmada, confirmada. Mas o nosso Cristo, ele foi poderoso. O nosso Cristo, ele foi movido pelo amor, ainda que esse amor lhe fez sofrer bastante. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós agora fomos sarados. Não foi fatalidade, não foi um acidente de percurso como os inimigos da cruz querem colocar. Não, Jesus, a sua morte foi planejada, porque somente um justo, morrendo pelo injusto, poderia o pecador um dia ter como voltar e reconciliar-se com o seu próprio Deus. Eu gostaria muito de que nesta programação, que essa mensagem, ela atingisse seu coração. O brado foi dado na cruz, o brado de liberdade para os pecadores, o brado que o diabo jamais gostaria que fosse anunciado, mas Jesus disse: está consumado, aleluia, está feito. A morte minha está agora abrindo caminhos para a vida eterna. Está consumado. A salvação está posta. Se você quiser, meu amigo, aceitar a Cristo como teu Salvador pessoal, se você desejar que o Espírito Santo, a partir de hoje, ele conduza a tua vida, responda positivamente ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Curvemo-nos diante da cruz. Somente o pecador de joelhos, arrependido diante de Jesus, ele pode, arrependido, receber o perdão dos seus pecados. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua alma. Jesus morreu para te libertar do pecado. O que queremos dizer é que, com o brado de Jesus, o pecado não pode mais te atormentar. O diabo não pode agora mais te escravizar para sempre, porque todos que vão a Cristo arrependidos, diz a Bíblia Sagrada, que Ele é poderoso, Jesus é poderoso para nos perdoar os pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Não se curve diante das acusações do diabo, não se curve diante das acusações do mundo. Não se curve. O brado foi dado. Jesus disse: está consumado. O pecador pode vir, o pecador pode entrar diante de Deus, o pecador pode ser reconciliado, o pecador pode ser salvo, o perdido pode ser achado, o que está distante pode vir para perto, porque o brado foi dado, está consumado, disse Jesus na cruz do Calvário. O peso da justiça de Deus, aleluia, a cobrança da justiça de Deus foi paga, aleluia. E diz o apóstolo Paulo que a cédula que era contrária na sua ordenância, ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O brado foi dado. Agora, como pecadores que somos, se fomos arrependidos a Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Permita-me orar pela sua vida. Curve-se ao Calvário. Não se entregue ao mundo, ao pecado e ao diabo. Quando ele lhe acusa dos seus pecados, dizendo que não tem jeito para a sua vida, você ligou a sua TV no programa Reflexão Bíblica hoje, porque o Espírito Santo quer falar com tua alma. Está falando com a tua alma. E a voz do Espírito Santo para você hoje, você pode crer, porque o brado foi dado. O brado está consumado, está feito.
A exigência foi paga. Agora nós, os pecadores, só podemos agora nos curvar diante da cruz e aceitar o Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Me permita fazer uma oração pela sua vida. Se você pode curvar os seus joelhos, orando conosco, ou se não pode, onde você está, eleve o seu pensamento ao trono da graça. E você pode dizer: Pai, eu sou um pecador, estou caminhando para um caminho de destruição, mas eu creio no brado do Calvário, eu creio no sacrifício feito por meu Jesus, eu creio que Ele pode me ajudar. Se você assim orar, pedir perdão a Deus dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te ajudar. Ore comigo. Pai bendito que estás nos céus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que Tu nos dá de falar a Tua palavra. Temos falado hoje que o pecador, ele pode sonhar com a sua salvação. O pecador pode encontrar a sua salvação, porque Jesus, o Teu Santo Filho, teve coragem de enfrentar o pecado, teve coragem de enfrentar o mal e foi até a cruz. E na cruz Ele nos garantiu a perfeita salvação, dando o brado de liberdade para todos nós, os pecadores. Nós te agradecemos pela vida de Jesus, o nosso Senhor. Quero te apresentar agora, Santo Deus, cada amigo, cada telespectador que está em casa, que creu na mensagem, está de joelhos, outros estão levantando os seus pensamentos a Ti e dizendo: eu creio, Pai, eu te aceito, eu respondo positivamente ao Teu convite, ao Teu chamado. A essas pessoas, perdoa-lhe os pecados e escreve os seus nomes no livro da vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência e eu lhe espero aqui, se Deus quiser e permitir, em uma próxima oportunidade.